alegria estar aqui mais uma vez nesse altar. Tive a oportunidade, o privilégio de estar ministrando em uma EBD aqui algumas semanas atrás. É um privilégio. Agradeço a todos os obreiros pela oportunidade, agradeço ao pastor Jonas e assim se estende a todos os pastores. Gostaria também de agradecer ao pastor Humberto e a sua esposa por sempre me receber assim tão bem nos cultos aqui de segunda-feira, de oração, da consagração aqui que tem segunda-feiras, e me sinto um privilegiado de poder estar vindo aqui e estar sendo recebido assim tão bem e de estar sempre recebendo assim, ouvindo uma palavra direto do trono. Deixei o pastor Marcelo por último, juntamente com a sua esposa, e sou muito grato pela confiança, por mais uma vez estar me confiando, e aproveitar e pedir o Senhor para, quando for orar, estiver orando por mim, que o Senhor tem a senha. Irmãos, em janeiro, nós morávamos em Talva e mudamos para cá há pouco tempo. Em janeiro, a gente estava arrumando para a nossa igreja, e a Mariana falou assim: vamos na ADVEC, lá em Itaperuna. Eu falei assim: mas Mariana, a gente nunca foi lá na ADVEC, nem lá em Itaperuna, nem em uma outra cidade, vamos na ADVEC. Aí ela falou assim, aí ela me chamou para ir na ADVEC e falei: tá bom, Mariana, então vamos. No meio do caminho, o Senhor começou a ministrar no meu coração uma mensagem, e confesso que eu vim preparado para ministrar essa mensagem, estava preparado para ministrar essa mensagem até domingo, quando o pastor me ligou e ele disse que era um culto de amigos, era um culto dos amigos, onde era um culto evangelístico, e eu estava com o esboço prontinho, pastor, prontinho, o rolo já tinha descido. Eu iria ministrar a respeito de guerras, iria usar o texto de Crônicas, 2 Crônicas, e se encontra também em Isaías se encontra também em 2 Reis. Estaria falando a respeito de Ezequias, e estaria falando a respeito de guerras e a importância das estratégias no decorrer da guerra. Um tema que é bastante pertinente à nossa vida, ao nosso cotidiano cristão. Guerra é uma coisa que é comum, e eu estaria abordando a respeito das estratégias. Estaria usando ali o início do reinado de Ezequias, onde ele derruba os altares, ele volta ao culto ao Senhor, ele volta à celebração da Páscoa e ele rompe com a Síria. E a partir daí a guerra é instaurada. E usar 5 estratégias adotadas por Senaqueribe e 5 estratégias de defesa adotadas por Ezequias. Eu iria ministrar, já estava pronto. Mas desde que o pastor falou comigo, convidando para estar aqui ministrando, que ele falou que seria um culto evangelístico, a única palavra que veio na cabeça é imperfeito. Por mais que o texto e que o esboço já tivesse pronto, a mensagem já não falava mais comigo. E se a mensagem não fala comigo mais, se a mensagem não fala com aquele que está ministrando, dificilmente ela vai falar com aqueles que estavam ou que estão ouvindo. E o esboço já estava preparado, e eu comecei a relutando: vou ministrar o que já está preparado, ou vou ministrar o que está vindo agora? Uma vez eu caí na loucura de ministrar o que já estava preparado. Foi uma vez só e nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Por mais que eu tenha recebido alguns tapinhas nas costas falando que foi muito bom, mas dentro de mim bateu uma angústia e nunca mais. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos imperfeitos. Dos imperfeitos. Porque se pararmos para olhar um pouquinho para nós mesmos, nós vamos ver que nós somos um pouquinho imperfeitos. Nós vamos olhar, por mais que nós pensamos, tentamos ter uma vida seguindo direitinho, caminhando de acordo com a palavra, nós vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos ver que nós somos um pouquinho
imperfeito. Nós vamos olhar e nós vamos ver assim, eu sou um pouquinho imperfeito. Por mais que a gente se julgue ser certinho, mas nós vamos ver que nós somos um pouquinho imperfeito. Quando eu me converti, eu tentava ser tudo direitinho. Tudo. Eu tento até hoje. Eu trabalhava em Cardoso. E uma vez eu fiz uma oração pedindo ao Senhor para me mostrar o que eu precisava melhorar. Já que eu estou seguindo, eu estou tentando ser perfeito. Mas o Espírito Santo veio e me mostrou que eu sou imperfeito. E eu estava lá, e eu fui para trabalhar, cheguei em Cardoso, parei lá, o meu muro, quando eu parei, eu nem abri a porta. Tinha um senhorzinho que ele sempre parava lá, e a gente via de longe que ele era cristão, vestimenta, calça lá embaixo e blusa de manga comprida, tipo assembleano raiz, como a gente costuma dizer. Quando eu parei, ele já levantou, apareceu e foi direto na porta. E ele me fez uma pergunta simples. Ele olhou para mim e falou assim, e aí? Oi, irmão, tudo bem? Eu, tudo bem. Você mente? Você mente? Parecia que ele estava vendo. Então, lá dentro de casa, minha mãe vendia sacolé, não sei como vocês chamam aqui, mas minha mãe vendia sacolé. E parecia que ele estava lá dentro de casa, vendo eu lá no quarto, montando as minhas aulas para ir ministrar, um freezer lá cheio, e as pessoas indo lá na porta perguntando se tinha, e eu falando que não tinha. Parecia que ele estava lá dentro de casa. Imperfeito. Por mais que às vezes a gente tenta ser perfeito, mas é imperfeito. Parecia que ele estava dentro de sala junto com os alunos lá. Quando os alunos davam uma mancada, e eles falavam, professor, você não vai contar isso lá na outra sala não, né? Eu, não chegava na outra sala, já era imperfeito. Mas você sabe o que é o interessante a respeito dos imperfeitos? Que parece que Jesus tem um tratado especial com os imperfeitos. Parece que é imperfeito, mas está próximo de Jesus, parece que atrai, parece que Jesus quer ter algo mais com esse imperfeito. Parece que os imperfeitos, de alguma forma, chamam a atenção de Jesus. Eu quero ministrar hoje, não sei se ministrar ou se conversar com os irmãos a respeito de um imperfeito. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João capítulo 20. Aleluias. João capítulo 20. Aleluias. 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 A ressurreição de Jesus. Está escrito assim. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Então ela correu e foi a Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles levaram o Senhor do sepulcro, e nós não sabemos onde eles puseram. Então Pedro saiu correndo com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Assim, os dois corriam juntos, mas os outros discípulos ultrapassou a Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E ele, curvando-se, olhou para dentro e viu os panos de linho posto ali. Todavia, ele não entrou. Então chegou Simão Pedro, o que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho caídos. Os irmãos podem fechar a Bíblia? Aleluias. Aleluia. Antes de começar a ministrar, eu gostaria de perguntar aos irmãos. O pastor Marcelo não vai ouvir, não. Ele nem vai ver. Alguém aqui pecou hoje? Levanta a mão só para eu te ver. Quem pecou aqui hoje? Opa! Quem aqui pecou ontem? Semana passada? Mês passado? Nossa!
Alguns, tentei um pouquinho, né? Então, olha para esse irmão que está do seu lado, com aquele jeitinho que você pegou no pulo, fazendo o que não devia. Aquele jeitinho que você olhou para ele e falou assim, né? Você pecou, né? Pecou, né? Olha para ele e fala assim, pecou, né? Você pecou, né, rapaz? Pecou, né? Aleluias. Aleluias. Agora olha para ele e fala assim, por que Jesus não desiste de você? Oh, meu Deus! Olha para ele e fala assim, por que Jesus não desiste de você? Fala para ele, por que Jesus não desiste de você? Aleluias. É imperfeito, mas Jesus não desiste de você, mesmo você sendo imperfeito. Mesmo você sendo imperfeito. Talvez a sua imperfeição seja algo visível, que as pessoas já olham de logo e falam assim, fulano é muito imperfeito. Não consigo trabalhar com fulano porque fulano é imperfeito. Talvez a imperfeição seja em algo que você já tenha feito. Algo que tenha feito que não foi muito legal, mas aquilo que você fez que não foi muito legal, acaba te acompanhando. E você chega, as pessoas já olham lá para o que aconteceu e falam assim, é imperfeito. Olha lá o que já aconteceu lá atrás com ele, olha lá a imperfeição dele lá, olha. Às vezes, a imperfeição está na forma de falar. Que às vezes tem algumas pessoas que são gente boa demais, mas é um pouco bruto na hora de falar. É imperfeito. E como é um culto especial dos amigos, nós temos aqui na passagem, que acabou de ler ali da ressurreição de Jesus, nós temos ali 2 amigos. Jesus tinha 3 pessoas que eram mais próximas. Jesus tinha Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. Um estava ali agora, correndo em direção ao sepulcro, porque ficou sabendo que Jesus não estava lá, que o corpo de Jesus já não estava lá. Então ele recebeu a notícia e foi correndo juntamente com outro discípulo, com Pedro. Então nós temos um amigo de Jesus indo em direção ao sepulcro. Está escrito que é o discípulo a quem Jesus amava, João. E nós temos outro. Esse, talvez dos discípulos de Jesus, talvez esse era o mais imperfeito. Se não fosse assim o mais imperfeito no geral, era o mais imperfeito à vista. Porque esse deu trabalho. As imperfeições dele foram visíveis. As imperfeições deles foram registradas mais de uma vez. Esse era imperfeito. Esse eu acho que eu não escolhi para ser discípulo. Se eu tenho uma oportunidade para escolher 12, para andar junto comigo, para onde eu for, eles iriam junto comigo, para momentos especiais. Se eu tivesse que escolher 3 para momentos especiais estar junto comigo, esse não. Não, esse não. Esse imperfeito, eu aqui. Eu não escolheria esse imperfeito. Esse imperfeito é curioso que esse imperfeito, não vou dizer o primeiro, mas eu não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo encontro que ele teve com Jesus. Mas esse imperfeito, nesse primeiro encontro, ele teve uma atitude que surpreende. Esse imperfeito, uma vez ele estava pescando, e ele pescou a noite inteira. Pescou. E ele não conseguiu pegar nada, ao ponto de que ele pegou as redes e ele foi lavar as redes. Alguns entendem esse lavar a rede como sinal de desistência. Outros olham como uma forma de preparar para uma segunda oportunidade. Porque pescaria assim. Você está lavando as redes, você pode guardar as redes, deixar ela lá, ou você pode lavar as redes, guardar e voltar à noite para pescar. Mas esse imperfeito estava lavando as redes e ele viu que tinha alguém ensinando na praia. Alguém que a forma de ensinar dele era diferente. Conforme está escrito, ele ensinava diferente dos fariseus, porque ele ensinava com autoridade. E esse imperfeito estava ensinando.
talvez a forma como esse imperfeito ensinava, o linguajar que ele utilizava, talvez atraiu este imperfeito, e esse imperfeito falou assim, é melhor deixar minhas redes quietas e ouvir o que ele estava ensinando. E esse imperfeito resolve emprestar o barco para o mestre. E o mestre ensina dentro do barco do imperfeito. E depois ele olha para esse imperfeito e fala assim, olha, pega o seu barco, vai, lança a tua rede, volta lá, lança. E aquele imperfeito pega, vai, escuta a voz do mestre. E aquele imperfeito, eu acho que ele nunca viu tanto peixe, igualzinho ele estava pegando daquela vez. E aquele perfeito, ele vê e ele grita para os outros imperfeitos para vir, para buscar também o peixe, de forma que o barco quase que vinha a pique, quase que afundava. De forma que aquela quantidade de peixe e aquilo que aconteceu na vida daquele imperfeito impactou ele de tal forma que ele olhou para dentro dele mesmo e ele viu que ele era imperfeito. E ele fala, afasta de mim, porque eu sou imperfeito, eu sou pecador. E talvez na cabeça dele, esse homem santo, que está aqui, que é Senhor dos Senhores, falou para eu ir lá, agora eu tenho consciência de que eu sou imperfeito. É melhor ele ficar distante, porque eu não posso me aproximar dele, porque eu sou impuro, eu sou imperfeito. Mas o que esse homem imperfeito não esperava era ouvir uma frase do mestre. O mestre olhou para ele e falou assim, bem, porque a partir de hoje eu vou te fazer pescador de homens. Ei, era imperfeito, mas agora é pescador de homens. O impacto foi tão grande que aquela peixada toda que ele pegou, ele olhou e falou assim, não, eu não quero ficar aqui limpando peixe, eu vou sair, eu vou deixar, eu sei que eu sou imperfeito, mas ele me chamou, ele falou que eu vou ser pescador de homens, então mesmo sendo imperfeito, eu vou ser pescador de homens. Ei, aleluias, 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 aleluias. Imperfeito e pescador de homens. Imperfeito e pescador de homens. Imperfeito e pescador de homens. Eu acho que aqui dentro, tem pelo menos uma meia dúzia que é imperfeito e é pescador de homens. Tem pelo menos uma meia dúzia aqui dentro que é imperfeito, mas é pescador de homens. Ei! Aleluias! Aleluias! É imperfeito e é pescador de homens. Aleluias! Aleluia! Esse homem imperfeito que se tornou pescador de homens, agora passa a caminhar com Jesus. Imperfeito e pescador de homens que consegue transpassar. Chega entre os 12 selecionados por Jesus. Imperfeito, pescador de homens, está entre os 12. E agora consegue se aproximar um pouquinho mais. Ele vai para o ciclo mais íntimo. Ele é imperfeito, pescador de homens, faz parte dos 12. E agora, os 3 seletos. Imperfeito, pescador de homens, faz parte dos 12. Agora, mais próximo. Os 3 ali, ele está entre os 3. Quando Jesus queria algo especial, era os 3. Os 3. A transfiguração dos 3. Quando chamou de orar em particular, os 3. E esse homem imperfeito está lá. Aleluias. Esse homem imperfeito caminha com Jesus. E esse homem imperfeito vê e vive algo sobrenatural. Aleluia! Esse homem imperfeito, pescador de homens, que está entre os 12, que está mais próximo do ciclo, está entre os 3, caminha com Jesus e vê um homem da mão ressequida. A mão ali,
Crescer. Jesus orava, ei, levanta, vem pro meio. O homem vai no meio, estende a mão e vê lá, ó, crescer. Esse homem vai e encontra, ele é imperfeito. Ele vai e vê Jesus tendo um encontro com uma viúva que estava saindo da cidade de Naim. A viúva que estava enterrando o filho. E vê lá, ó, Jesus lá no caixão do menino lá, e o menino, ó, levantar. Jesus, esse imperfeito, vê um outro imperfeito se desfazer da posição dele, se prostrar diante de Jesus e falar assim: vai na minha casa, porque minha filha está moribunda. E outras pessoas, minha filha faleceu. A notícia faleceu no caminho. E ele vê indo, um dos principais da sinagoga. No meio do caminho, ele vê uma mulher que padecia 12 anos só tocando assim, ó, na orla. Ele vê a mulher ficando curada na hora. Ele vê a filha desse homem ressuscitar. Imperfeito, vendo coisas sobrenaturais. Imperfeito. Esse imperfeito também vê Jesus padecendo. Eu falei isso aqui no dia que eu vim ministrar aqui de manhã. Vê Jesus padecendo da morte de João Batista, triste com a morte de João Batista, mas vê Jesus deixando a dor dele para atender a dor de outras pessoas, da multidão que veio. E viu Jesus pegando 5 pães e 2 peixinhos, apresentando ao Senhor, e viu sobrando 12 cestos. Esse homem imperfeito viu e fez exatamente o que os outros saíram. Pegaram Jesus e quiseram coroar Jesus como rei. Jesus, entendendo que não era o momento dele, obrigou eles a ir atravessar para o outro lado. Esse imperfeito agora teve a sensação de ver Jesus na praia e ele no barco. E ele remando com o vento ao contrário, esse imperfeito que já viu Jesus fazendo o sobrenatural tantas vezes, agora ele vai ter a oportunidade de também viver o sobrenatural. Esse imperfeito vê Jesus caminhando sobre as águas. Eles olham, eles acham que é um fantasma, mas aí ele fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, fale para que eu ande também, fale para que eu vá ao seu encontro. Então tem um imperfeito dentro do barco, vendo o Deus perfeito caminhando sobre as águas, e o imperfeito também querendo viver o sobrenatural. E está escrito que o imperfeito andou sobre as águas. Se o imperfeito se andou, não é isso aqui, 1, 2, 3. Consigo contar os passos, seria lá. E o imperfeito deu 2 passos sobre as águas. O imperfeito deu 3 passos sobre as águas. No momento que está escrito, o imperfeito andou sobre as águas, eu tenho que considerar que é um número de passos que eu não consigo contar. Então significa que esse imperfeito deve ter andado aqui, uns 3 metros, uns 4 metros, uns 5 metros. Não está preciso, mas o que nós temos aqui agora é o imperfeito que viveu o sobrenatural da mesma forma que o perfeito. O imperfeito. Mas esse imperfeito que está aqui, eu só tenho falado algumas coisas que são positivas referente a esse perfeito que está aqui. Mas imperfeito tem algumas falhas. Da mesma forma que eu tenho e da mesma forma que eu acredito que os irmãos tenham essas falhas. Falei que esse aqui, no início da ministração, que esse aqui era o que tinha as imperfeições mais, assim, talvez visíveis. Esse imperfeito que está aqui, dos discípulos, acredito que foi o que recebeu as palavras mais duras de Jesus. As palavras mais difíceis de ouvir de Jesus, acredito que foi esse imperfeito. Nesse episódio, que ele viveu o sobrenatural, ele também escutou uma palavra dura de Jesus. Porque no momento que ele está andando sobre as águas, a Bíblia relata que ele olha para os ventos e ele afunda. E quando ele afunda, Jesus olha para ele e fala: homem de pequena fé. Você imagina, você acabou de viver o sobrenatural. Você está andando sobre as águas. Quebrou a lei das físicas. Só 2 conseguiram isso.
E Jesus pega lá nas suas mãos, te levanta e fala assim: ô homem de pequena fé. Duro. Esse homem que está aqui é o mesmo homem que caminhou com Jesus. O homem que foi escolhido, que foi feito pescador de homens. O homem que estava entre os 12 e o homem que estava entre os 3. É o mesmo. É o homem que, quando Jesus começa a falar a respeito da necessidade da crucificação, é o homem que deixa Satanás usar a boca dele. Ele chama Jesus à parte e fala assim: mestre, você não tem necessidade disso aqui com o meu entendimento. Mestre, não tem necessidade do senhor ir. Não precisa do senhor ir. Jesus olha para ele e fala assim: arreda-te, Satanás. Não está interessado no reino de Deus, mas no reino dos homens. Claramente na voz de Pedro, Satanás falando: espera aí, o homem que foi chamado para ser pescador de homens, o homem que estava entre os 12 e o homem que estava entre os 3, agora está ouvindo da boca de Jesus. Já tinha escutado que era pequena fé. Já tinha escutado que era de pequena fé. Agora estava ouvindo do próprio Jesus que Satanás estava usando a boca dele. O homem que, quando Jesus estava falando que os discípulos o abandonariam, o homem que bateu no peito e falou assim: esses podem te abandonar, agora eu não vou te abandonar, eu estarei com o Senhor. Esse mesmo homem é o mesmo. E Jesus olha para ele e fala: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Escutou da boca de Jesus que iria negar 3 vezes. Jesus está falando: ei, você está falando isso, mas você é imperfeito. Eu sei o que vai acontecer mesmo que você está falando. E ele vou manter firme. Aleluias. Imperfeito. E quando Jesus é levado, 3 vezes o imperfeito nega. Por 3 vezes o imperfeito nega. Aleluias. O imperfeito que está andando com Jesus, que foi chamado para ser pescador de homens. O imperfeito que faz parte dos 12 discípulos. O imperfeito que foi selecionado para estar entre os 3. Quando Jesus chega no momento mais difícil, que Jesus chama os 3 e fala: vamos orar comigo. E leva eles para orar a parte. Jesus vai e ora. E quando Jesus volta, o imperfeito que falou que estaria com Jesus estava dormindo. Aleluias! O imperfeito estava dormindo. Aleluias! E Jesus: olha, você não pode orar comigo nem uma hora. Você não pode orar comigo nem um pouquinho. Aleluias! Nem um pouquinho. O imperfeito às vezes tentando se redimir. Quando foi para prender Jesus, o imperfeito arranca da espada. O imperfeito corta a orelha de Malco. Que o imperfeito, talvez com uma atitude de tentar honrar o que falou com Jesus, mas claramente não entendendo nada do que Jesus tinha falado com ele naquele período todo, naqueles 3 anos e meio. Não compreendendo nada, mostrando claramente a imperfeição. A espada de Pedro, alguns dizem que é um símbolo da não conversão de Pedro, que é um símbolo da não conversão do imperfeito. Aleluias! Ele vê Jesus pegando e Jesus colocando a orelha do rapaz no local, no lugar, e ainda escuta de Jesus ainda: ei, o imperfeito, você não acha que se eu orasse a meu Pai, não teria aqui 12 legiões de anjos aqui, imperfeito? Ou imperfeito, você acha que eu preciso de você utilizar sua espada aqui, imperfeito? Você acha? Aleluias! Resumindo a respeito desse imperfeito que foi chamado para ser pescador de homens, desse imperfeito que fazia parte dos 12 discípulos, desse imperfeito que estava entre os 3 mais próximos de Jesus, é um homem que, pequena fé, talvez não tinha a fé suficiente,
Era um homem que emprestava a boca dele para o inimigo de vez em quando. Era um homem que negava Jesus algumas vezes. Aleluia. Esse negar Jesus, eu não estou aplicando muito, mas esse negar Jesus eu queria aplicar. Eu queria aplicar um pouquinho só para entender, porque aqui nós vamos encontrar alguns Pedros, quando a gente pega na negação a Jesus. Aleluias, aleluias. A gente nega Jesus toda vez que a gente esquece por algum momento que a gente é crente. A gente nega Jesus às vezes que a gente está lá no nosso quarto, que a gente dá uma mexida no telefone. A gente nega que eu estou vendo aqui alguns jovens aqui, devem fazer faculdade, fazer ensino médio. A gente nega Jesus o dia que aquele professor dá aquela prova bem tensa, bem pesada, que você vai lá e dá uma olhadinha no telefone, dá aquela coladinha. É negar Jesus. A gente nega Jesus, às vezes, dentro de casa, onde às vezes a gente não tem muita paciência com o esposo ou com a esposa. Também é negar Jesus. Onde às vezes a gente vai lá e dá aquela sapatada. A gente nega Jesus quando com os de fora a gente é um pouquinho mais maleável. Agora com aqueles que é mais próximo a gente é um pouquinho mais duro. A gente não tem tanta paciência. A gente nega Jesus, mas diante desse cenário todo, vou acrescentar aqui que ele ainda não era convertido, apesar de estar lá, de ter sido chamado para ser pescador de homens, está entre os 12 e está entre os 3, ainda não era convertido. Ei, Pedro, tem alguns Pedros aqui. Eu tenho certeza. Pedro, quando a gente ministra sobre Pedro, várias pessoas se identificam como Pedro. Várias pessoas conseguem se ver em Pedro. Várias pessoas conseguem se ver em Pedro. Conseguem se ver em Pedro na conversão. Porque muitos de nós não foi nascido e criado dentro da igreja, não tem esse privilégio, conforme eu não tive esse privilégio. Eu vim de fora. Então a gente é meio que convertido como Pedro. A gente tem uma experiência mais forte com Jesus e a gente se apaixona por Jesus e a gente quer caminhar com Jesus. E a gente, quando começa a caminhar com Jesus, a gente começa a ver aquilo que Jesus faz. E a gente se encanta mais ainda e a gente se apaixona mais ainda. Aleluias! Aleluias! Dentro dessa caminhada com Jesus, a gente tem algumas frustrações devido às nossas imperfeições, porque nós somos todo dia confrontados com as nossas imperfeições. Aleluias! Aleluias! Às vezes a gente faz comentários de imperfeitos que não é para fazer. Assim como Pedro, a gente empresta a nossa boca ao inimigo, como Pedro emprestou. Às vezes a gente anda sobre as águas conforme Pedro andou. Mas às vezes a gente se empaidece um pouquinho e a gente dá uma olhadinha para o vento e a gente afunda para mostrar que a gente é imperfeito também. Aleluias! Aleluias! Às vezes nós queremos tanto ali defender Jesus que nós defendemos Jesus com a espada. E não entendemos às vezes o evangelho e achamos que defender Jesus é com a espada. Mas o interessante, que às vezes também a gente nega, conforme eu já falei, a gente nega. Trabalhando com jovens lá na igreja desde 2019. Você sabe aonde que os jovens mais negavam Jesus? É quando estava no grupinho fora da igreja. Nos grupinhos fora da igreja, nas amizades fora da igreja, é onde a gente costuma negar. É onde nós costumamos a negar. Mas você sabe qual é o interessante disso aqui? Que mesmo sendo imperfeito, mesmo tendo negado, mesmo tendo emprestado a boca dele, mesmo tendo escutado de Jesus que ele é um homem de pouca fé, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro.
mesmo tendo todas essas qualidades que apontam as falhas, que apontam as imperfeições, Jesus não desistiu de Pedro e não vai desistir de você também. Aleluias! Eu não sei qual é a sua imperfeição, eu não sei no que você é falho, mas eu sei que Jesus não vai desistir de você. Jesus não vai desistir de você, rapaz. Ei! Aleluias! 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 Aleluia! Deixa eu te contar uma novidade. Não é novidade, mas talvez você esqueceu. Ele te comprou com um bom preço, e foi preço de sangue. Ele te comprou com um bom preço, e foi preço de sangue. Os seus pecados, as suas imperfeições, todas elas foram lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus daqui do Calvário. Ele não vai desistir de você. Aleluia! Aleluia! Talvez você está igual em Pedro, já até desistiu de Jesus, está olhando para os outros discípulos e está falando assim: ei, eu neguei ele. Aleluia! Eu emprestei minha boca para o inimigo. Eu mostrei claramente que eu não sou convertido. Na hora que ele testou a minha fé, eu falhei. Aleluia! Vamos embora. Vou pegar a rede aqui. Vamos voltar lá. Vou voltar a pescar de novo. Eu desisto de Jesus porque eu sou muito imperfeito. Eu desisto dele porque eu sou imperfeito demais. Eu sou impuro demais. Tudo que tinha para falhar, eu falhei. Vamos desistir. Vamos pegar a nossa rede, João 21. Vamos pegar e vamos jogar ela novamente. Vamos voltar a pescar. É um sinal claro de voltar a fazer aquilo que fazia antes. Talvez você que está aqui, você está com o pensamento: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes, porque eu sou imperfeito demais. Eu não posso estar na presença de Jesus, eu não posso caminhar junto com Jesus, eu não posso ir aonde Jesus vai, eu não posso estar lá, vou pegar as minhas coisas e eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Você pode pegar, você pode ir, mas Jesus não vai desistir de você. Ele vai atrás de você. Ele não vai desistir de você. Abachuri cantarabachara cantarabassai. Aleluias. Aleluias. E está lá, fazendo o que fazia antes, praticando o que praticava antes, pecando do jeito que pecava antes. Eita, mas ele está lá, jogando a rede dele, da mesma forma que jogava antes. E aparece um homem na beira da praia, da mesma forma que pareceu antes. Ele está olhando e está falando assim: eu desisto. Eu não quero mais. Eu não quero mais andar com Jesus. Eu não quero mais saber de Jesus. Eu ouvi palavras duras de Jesus. O meu ministério me machucou. Ou a minha chamada deixou marcas em mim. A minha imperfeição é muito grande que eu não posso estar próximo a Jesus. E Jesus está lá, na beira da praia, olhando para ele e perguntando assim: ei, o que tem para comer aí? Aleluia! Ele está falando assim: eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Eu não quero mais saber. E está lá Jesus na beira da praia perguntando: ei, o que tem para comer aí? O que tem para comer aí? Se eu encontrar com a pessoa, eu vou usar um irmão aqui que está de braço cruzado. Se eu for lá na casa dele, vai ser difícil até eu pedir um copo d'água. Eu vou ficar assim mais na minha. Mas se eu for na casa de Andim, por exemplo, eu vou chegar: Andim, eu estou com fome, Andim. O que é que tem para comer aí? Aleluia! Aleluia! Jesus estava olhando para ele e estava falando assim: eu não quero mais saber. Eu vou voltar a jogar as redes. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Mas Jesus estava olhando para ele e estava falando assim: ei, Pedro, você é imperfeito, mas eu estou aqui para a gente continuar, Pedro. Oh, Pedro, você está olhando para ele e está falando
falando que eu não quero mais, Pedro, mas eu tô aqui, Pedro, para falar com você, rapaz, que eu não vou desistir de você, rapaz. Eu tô aqui, Pedro, para falar com você, Pedro, que eu não vou desistir de você. Eu comprei você por um preço, Pedro. Oh, Pedro, eu passei muito tempo investindo de você. Eu não vou desistir de você, rapaz. Aleluias! Aleluias! Vou caminhar para o final, aleluias! 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 Ô Pedro, os Pedros que estão aqui dentro hoje, que está olhando para dentro deles mesmos e está falando, está vendo todas as imperfeições, que tem, aleluias, aleluias, aleluias. Mensagem que o Senhor me dá para algum lugar é para ministrar lá. E a mensagem, eu falei com os irmãos que era outra, não era essa. Por isso que eu brinquei com o pastor Marcelo que ele tem a senha, porque foi a primeira vez que isso aconteceu. Estou pregando uma mensagem sem esboço, sem nada, o esboço era da outra. E se Jesus está me incomodando para falar a respeito de Pedro, das imperfeições, é porque tem Pedro aqui dentro. Pedro que é imperfeito aqui dentro. Pedro que está olhando para dentro dele agora, está vendo todas as imperfeições agora. Enquanto eu estou ministrando a respeito de imperfeições, tem Pedro que está pegando e está olhando para dentro dele e está vendo as imperfeições. Tem Pedro aqui dentro que às vezes já até pensou, olhou para o lado e falou assim, não quero mais, vou desistir, porque eu sou imperfeito. Vou desistir porque eu sou imperfeito. Tem Pedro. E vocês fizeram uma pergunta no início da ministração, por que Jesus não desiste de você? Por que Jesus não desiste de você? Você perguntou ao colega que estava do seu lado. Você perguntou. Agora, vamos ver por que Jesus não desistia de Pedro. E talvez o fato de Jesus não desistir de Pedro, algumas aplicações a respeito de Pedro, talvez sirva para a sua vida e você consiga entender por que Jesus não desiste de você. Por que Jesus não desiste de você? Pedro teve a oportunidade de viver o sobrenatural, andou sobre as águas. Ouviu de Jesus, homem de pequena fé. Por ele ter afundado, mas eu imagino Jesus chegando perto dele, e Jesus segurando na mão dele, a água forte. Eu fico imaginando como que Jesus pegou esse homem, e como que Jesus levou esse homem de volta. Será que Jesus segurou na mão dele? E será que Jesus foi arrastando ele, dando uns caldos nele até chegar lá? Acredito que não. Acredito que Jesus travou na mão dele, olhou para ele e falou assim, homem de pequena fé, vem cá, rapaz, que eu vou segurar as tuas mãos, vou colocar você em pé e você vai voltar andando comigo, rapaz. Vem cá, rapaz. Eu imagino Pedro dentro do barco de novo. E os 11 olhando para ele assim, ei, Pedrão, quis andar sobre as águas. Tá todo molhado agora, hein, Pedrão? Você quer andar sobre as águas? Aí é o que que dá? O que que dá? Você está achando que você é Jesus? Aí você todo molhado aí. Tinham 12, mas apenas um teve a coragem de descer e de andar sobre as águas. Apenas um teve a coragem de descer e de andar sobre as águas. Pedro, Jesus não vai desistir de você, rapaz, porque você tem coragem de fazer aquilo que os outros não têm coragem para fazer. Jesus não vai desistir de você, porque você tem coragem de fazer o que os outros não têm coragem de fazer. Aleluias! 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 Porque os dois discípulos correndo, um chegou e parou na porta. Um parou na porta. E o outro chegou e passou direto. O outro nem parou, nem olhou. Já pegou e já entrou direto. Aleluias! 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 Jesus não vai desistir de você, Pedro.
que alguns vão parar do caminho e você vai ter que seguir para mostrar o caminho, Pedro. Alguns podem até te passar, Pedro. Alguns vão parar, Pedro. Mas você vai, Pedro, vai mostrar o caminho, Pedro. Ei, Pedro. Ei, Pedro. Alguns são escolhidos, Pedro, para poder liderar, Pedro. Alguns são escolhidos para liderar, Pedro. Ei, Jesus não vai desistir de você, porque Ele tem um caminho para você trilhar. Jesus não vai desistir de você, porque Ele tem pessoas para você cuidar, rapaz. Aleluias! 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 Eu vou finalizar 2 minutinhos, pastor. São mais 5 minutinhos. Eu senti de contar um testemunho aqui. Quando isso foi imperfeito, eu vou contar. Vou finalizar aqui, vou finalizar com esse testemunho. Você sabe por que Jesus não desistiu de Pedro? E você sabe por que Ele não vai desistir de você também? Você que está aqui, que está olhando para mim, que está prestando atenção no que eu estou falando. Você sabe por que Ele não vai desistir de você também? Porque Jesus nunca viu Pedro como um homem de pequena fé, como um homem que deixou Satanás usar a boca dele, como um homem que não era convertido, ou como um homem que o negaria 3 vezes. Jesus sempre viu Pedro como um homem que em uma mensagem só 3.000 almas se converteram. Não era nem uma mensagem dele, era a mensagem que ele reproduziu de Joel. Não era nem uma mensagem dele, foram 3.000. Ei, Jesus não está te vendo você agora, aonde você está. Ele não está olhando para suas imperfeições aqui agora. Ele está olhando para você lá na frente. E está lembrando do seu chamado. Ei, Pedro, eu te chamei para ser pescador de homens, Pedro. Vai, Pedro, prega, Pedro, prega, porque uma mensagem sua serão 3.000, Pedro. Uma mensagem sua serão 3.000. Ei, você está achando que Jesus está vendo você aqui agora? Jesus não está vendo você aqui agora. Jesus está te vendo lá na frente. Jesus está te vendo lá na frente. Muitas pessoas estão olhando para você e estão olhando, é de pequena fé, mas Jesus está olhando para você, não, esse aqui é meu pregador, esse aqui é meu pregador, é esse aqui que vai pregar, é esse aqui que vai pregar. Tem muita gente olhando para você e falando assim, empresta a boca para o diabo, está emprestando a boca para o diabo, e Jesus está olhando para você, não, essa aqui lá na frente é minha levita, essa aqui lá na frente é minha levita, essa aqui lá na frente é minha levita. Tem gente que está olhando para você e falando assim, está aqui, mas não é convertido, está aqui, mas não é convertido, e Jesus está olhando para você e está falando assim, ei, meu evangelista, ei, minha missionária, ei, meu evangelista, ei, minha missionária, ei, meu pastor, ei, Jesus está olhando para você aqui, Jesus está te vendo lá na frente, Ele não está te vendo você aqui, Ele está vendo que você vai se tornar lá na frente, Ele está olhando para você e falando assim, ei, foi eu que chamei, agora Ele ainda não é, mas lá na frente Ele vai ser, lá na frente Ele vai ser, lá na frente Ele vai ser. Está achando que Jesus se engana no chamado? Você está achando que Jesus se engana no chamado? Aleluia. Jesus tem o dom de chamar aqueles que eu não chamaria. Eu tenho certeza que você também não. Aleluia. Tenho certeza que você também não. Acho que você não chamaria Pedro. Acho que não. Acho que você não chamaria um perseguidor da igreja para colocar ele como missionário. Eu acho que você não faria isso. Você não pegaria um homem que persegue os crentes, que prende os crentes, que mata os crentes, que chicoteia os crentes, para fazer ele virar crente, para pregar para os crentes. Eu acho que você não faria isso. Eu não faria. Eu acho que isso é arriscado. Mas Jesus fez. Jesus pegou um perseguidor e fez dele um pregador. Aleluias! Aleluias! Acho que você não escolheria um que quando você vai na casa do pai dele, nem lá para te receber ele pode ficar. Você não escolheria ele, pequenininho. A Bíblia fala que é o menor da casa. Acho que você não escolheria ele e colocaria no campo de batalha para enfrentar um homem já
tratado em guerra, já tinha vencido várias guerras, mesmo o cara de estatura muito maior que ele, acho que você não escolheria. Jesus escolheu e olhou para ele e falou assim: é segundo o meu coração. É segundo o meu coração. É segundo o meu coração. Acho que você não escolheria um homem que é pesado de língua para liderar um povo, para tirar da escravidão. Eu acho que você não escolheria. Deus foi lá e escolheu. Deus foi lá e escolheu para tirar do povo do Egito. Aleluias. Vou te dar um exemplo que é pior. Acho que você não escolheria um homem endemoniado. Demônio abalde. O homem era tão problemático que tentava prender o homem com algemas e com grilhões, e o homem saía, o homem soltava, e o homem ia para os sepulcros e o homem infernizava a região. Esse não. Não. Esse não. Jesus escolheu. Jesus expulsou os demônios dele, e quando ele quis acompanhar Jesus falou assim: não, fica e prega aos seus. Aleluia. Eu vou finalizar, pastor. Vou finalizar aqui. Eu só quero contar um testemunho. Da mesma forma que o Senhor me deu imperfeitos, o Senhor me deu 2 testemunhos. Eu vou só terminar aqui a respeito dos imperfeitos, porque nós temos mania de olhar para os imperfeitos. Nós temos. Não, nós temos a mania de olhar para os imperfeitos. Vou ser sincero que nós temos. Lá na igreja do Jonathan que está aqui, nosso patera, está ali, ó. O Jonathan. Uma vez foi eu e Mariana lá na igreja dele. E chegamos lá, tinha uma pessoa que era imperfeita. E dentro dessas imperfeições dela, fez uma imperfeição com a gente. E quando chegou e que a gente viu a imperfeita, eu fui para comentar com a Mariana a respeito da imperfeição. E quando eu pensei que eu aproximei para falar da Mariana, o Espírito Santo bradou dentro de mim: não toca nela. Não toca nela. Meu corpo arrepiou e eu emudeci. E aí ele continuou: tem muita gente passando que não precisa passar por quem está tocando e quem não é para tocar. Eu iria falar com a Mariana, uma só carne, tecnicamente seria comigo mesmo. Só um recado a respeito dos imperfeitos que Jesus chama. Só um recado para fazer você meditar um pouquinho a respeito dos imperfeitos que Jesus chama. Tá? Isso aconteceu lá na igreja sede do Paulo Fragoso, igreja do nosso baterista, do Jonathan. Outro testemunho que eu vou finalizar. Em 2021, trabalhando com jovens da igreja, o Espírito Santo veio antes do dia 10 de janeiro e falou assim, bradou mesmo comigo e falou: esse é o ano da experiência. Era o ano da experiência com jovens, porque tem muitos jovens, filhos de crente, que não têm experiência com Cristo. E começamos o trabalho no ano anterior, fizemos a Semana do Desafio. Mariana chegou numa semana e falou assim: nós vamos fazer a Semana do Desafio. Eu falei assim: Mariana, vamos fazer para quando? Para o Carnaval. Mariana, Carnaval é semana que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos arrumar um sítio, vamos levar os jovens da igreja aqui para o sítio, vamos passar 2 dias lá no sítio e vamos voltar, vamos fechar 2 dias aqui na igreja. Eu falei assim: Mariana, Carnaval é semana que vem, vamos arrumar como? 3 dias procurando. Achamos lá e tal, fazendo uma Semana do Desafio. Em 2021, de novo, a Mariana chegou: vamos fazer a Semana do Desafio de novo, foi início da pandemia. E nesse início da pandemia, vamos arrumar um sítio, vamos tentar levar. Andamos tudo. Procuramos aqui em Itaperuna, procuramos em Cambuci, procuramos em São João, Cardoso, tudo andando, não achamos nada. E aí eu lembrei do pastor Alain lá de Boaventura, tem um espaço excelente lá. E eu fui lá conversar com o pastor Alain, o pastor Alain falou assim comigo: não, já está alugado. Mas veio com o Zé Augusto. E eu fui conversar com o Zé Augusto, e o Augusto falou comigo assim: não, eles desmarcaram. Vinha a igreja para cá, mas teve uma situação de Covid lá e desmarcaram. Eu falei assim: então, o senhor aluga para a gente, te alugamos. E nesse decorrer, os jovens já estavam todos eles animados para ir. Todos eles. E aí chegou, a gente ia na sexta-feira, no sábado, se eu não me engano, no sábado de manhã. Na quinta-feira, veio a Vitória, filha do pastor, ela falou assim: Vinícius, um imperfeito quer ir. Eu falei: ele quer ir, mas é para o jovem da igreja. Mas o imperfeito quer ir. Eu falei assim: e aí?
E como é que é o imperfeito? O imperfeito, ele gosta do nevô que fala, cabelo branco. Ele gosta lá do nevô. O imperfeito é meio imperfeito. O imperfeito é meio doido, o imperfeito. O imperfeito é um canal no YouTube que já andou de cueca aqui para gravar as coisas pro canal. O imperfeito. Imperfeito. E eu olhei e falei assim, Mariana, quer ir, mas é imperfeito. E a Mariana olhou e falou, você fica de olho, né? Eu falei, tá bom, mas é imperfeito, eu fico de olho. Tá bom. E a gente foi com o imperfeito. Sábado foi bênção, o imperfeito educado, bênção, e eu de olho no imperfeito. Foi no domingo, se eu não me engano, o Kemuel ministrou. Kemuel é bênção demais. Aqui na região, eu acho que não tem ninguém novo, menino novo que ministra o Kemuel. Eu sei que vocês aqui não conhecem. Nunca devem ter escutado falar do Kemuel. Mas igualzinho ele aqui na região não tem. Não tem. Conheço várias pessoas que ministram, não tem. Kemuel ministrou. E a gente convidou o Kemuel para ministrar, porque o Kemuel tem uma ministração mais agitada, ele dá uns pulos, ele é mais pentecostal mesmo, mais penteca. E aí o Kemuel foi, ministrou, e ele chegou lá e falou assim, no início da mensagem dele, o Kemuel doidinho ficou em calma. Hoje a mensagem vai ser diferente. Aí eu olhei para a Mariana olhou de volta e falou assim, mas a gente chamou o Kemuel. Mas doidinho, Kemuel fez uma ministração a respeito de Ismael. Bateu um quebrantamento tão forte no meio da juventude. Um quebrantamento tão forte, tão forte, tão forte. E ali acabou. Terminou o culto. E a gente começou a preparar para distribuir o cachorro-quente que a gente fez lá para eles. Acho que foi o cachorro-quente, nem lembro. E a gente começou. Na hora que vê só, vem a Thaís e a Vitória, chega perto de mim, perto da Mariana, fala assim, o imperfeito está lá chorando. O imperfeito está chorando. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? O imperfeito está chorando. Aí eu perguntei o que aconteceu. Aí ela falou assim, ele está sentindo a presença do Espírito Santo. Eu cheguei perto do imperfeito, e a única coisa que eu consegui fazer com o imperfeito foi abraçar o imperfeito. E o imperfeito chorava de soluçar. Eu confesso aos irmãos que eu não sabia o que fazer com aquele imperfeito. Chorando. O imperfeito foi para a igreja, o imperfeito estava afastado, o imperfeito voltou. O imperfeito começou a cultuar com a gente. E aquele imperfeito começou a falar na igreja, começou a estar firme. E uma vez nós fizemos um encontrão e tinha vários jovens lá. E a Mariana olhou e falou assim, fulano, quem te trouxe foi o imperfeito. Fulano, quem te convidou foi o imperfeito. Fulano, quem te convidou foi o imperfeito. Fulano, quem te convidou foi o imperfeito. Jesus ainda usa seus imperfeitos. E desse imperfeito que ele convidou um outro imperfeito. E o outro imperfeito chegou e sentou lá nos jovens. Só que o imperfeito, eu acho que ele não tinha orelha. Eu acho que ele tinha só brinco. Ele tinha só brinco imperfeito. E veio dois imperfeitos, parecia que tinha só brinco, não tinha orelha. E ele sentou lá junto aos jovens. Geralmente, os jovens sentam com os jovens. Só que os jovens que sentam com comunhão. Os que não são sentam lá atrás. Os imperfeitos chegaram e sentaram junto com os jovens. E eu sempre gosto de chegar um pouquinho mais cedo na igreja, 7 horas. Nesse dia eu atrasei, cheguei quase 7h30. E quando eu cheguei, os imperfeitos já estavam sentados lá. E aí o que eu faço? Eu vou chegar no imperfeito? Eu não sento aí, imperfeito. Não, eu não posso fazer isso. Eu deixei os imperfeitos lá. No primeiro dia passou. No segundo dia, eles voltaram, os imperfeitos voltaram, sentaram lá. E aí os irmãos começaram a olhar para mim, dizendo assim, está deixando os imperfeitos sentar. Está deixando os imperfeitos sentar. Só que Deus é tão bom, mas tão bom, que ele e os irmãos não falavam nada com os imperfeitos. Só falavam comigo e com o pastor. Eu e o pastor tomamos por causa dos imperfeitos. E nós éramos da congregação, nós íamos para a sede, nós os imperfeitos chegaram na sede para ensaiar, o irmão diácono da igreja segurando meu braço e falou assim, e esses dois imperfeitos? Eu falei, vocês são imperfeitos? Eles são imperfeitos. E foi. Passa um tempo, a gente chama, como eu costumo dizer, a gente chama para o escritório, né? Aí eu cheguei e falei assim, imperfeitos. A igreja tem sua doutrina. Aí ele pegou, conversei com separadas, que eu conversei separado primeiro, começou a tirar o brinco na hora do ponto. Imperfeito. E lá fora botava.
Aí veio um outro imperfeito. Na hora que eu sentei para falar com ele, ele falou assim, me chama de Vinícius. Vinícius, é isso aqui, né? Eu falei assim, é. Aí ele me quebrou. Ele olhou para mim e falou assim, o que adianta eu tirar da orelha se não tirar do coração? Imperfeito. O que adianta? Eu falei assim, então continua. Nós vamos orando. Imperfeito. E aí ele continuou. Ia lá nos cultos. Não faltava os cultos, não faltava um trabalho com jovens. Na hora que vê só, o imperfeito já não estava mais com brinco. O imperfeito já não estava mais com brinco. O imperfeito começou a firmar o culto. No final do ano, nós fizemos nosso primeiro povo, a nossa primeira confraternização. Convidamos o que ministrou aqui, Ricardo Silva, na ministração de Ricardo Silva, imperfeito batizado com o Espírito Santo. Imperfeito que entrou, parecia que não tinha orelha, era só brinco, agora batizado com o Espírito Santo. O imperfeito, vamos fazer o retiro nesse ano, no ano passado, e ele foi, mais uma vez, o Kemuel ministrando, e na ministração do Kemuel, houve mais uma vez um mover forte. O imperfeito saiu do lugar dele, segurou meu braço, e falou assim, eu ainda não fui lá na frente. Eu falei, não, a oportunidade agora, vai. Ele queria ir. Ele queria passar por todos os trâmites. Mais pra frente eu fiquei sabendo que aquele imperfeito era filho de pastor. Era filho de pastor que estava desviado. Nesse mesmo período ele mandou mensagem para mim e falou assim, Vinícius, eu quero batizar. Eu falei, imperfeito. Vamos batizar o imperfeito. Em junho, do ano passado, o imperfeito batizou. Ele desceu as águas. E uma das coisas que mais me marcou na minha vida foi depois que ele baixou, desceu as águas, que ele levantou, que ele saiu, ele me deu um abraço. E veio o pai dele, pastor, com os olhos cheios d'água, chorando, me abraçou e falou: eu estava perdendo meu filho. Eu estava perdendo meu filho. Eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram pelo meu filho. Jesus ainda escolhe imperfeitos para salvar imperfeitos. Jesus ainda escolhe imperfeitos para salvar imperfeitos. Se você está aqui e você é imperfeito, Jesus te escolheu para você salvar outros imperfeitos, para você ser canal de bênção na vida de outros imperfeitos. Ei, tem imperfeitos aí fora, precisamos de um abraço seu, imperfeito. Ei, imperfeito, tem outros imperfeitos lá fora, que estão precisando de um convite seu, imperfeito. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Aleluia. Coloque seus pés, coloque seus pés, coloque seus pés. Aleluias, 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 aleluias. Coloque seus pés, aleluias, 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 aleluias. Ele não se importa com você. Ele compreende o seu caminhar, caminhando por Jesus se importa com você. Ele não te quer aleluia, 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 aleluia.